Bom, então o maior foco que a gente vai dar agora até o fim do curso é a gente entender os mecanismos de endurecimento, ou seja, quais fatores da minha microestrutura está controlando a resistência do meu material. Então a gente já viu que a rede cristalina por si só ela tem uma tensão que bloqueia o movimento das discordâncias, que é a tensão de Parvus-Nabarro, e a gente viu o mecanismo de endurecimento por solução sólida. Essas coisas estão relacionadas porque a gente viu que a solução sólida gera tanto um efeito elástico, que vai interagir com a discordância, mas também ela influencia no núcleo da discordância, então ela afeta a tensão de Parvus-Nabarro, né? Então essas coisas aqui estão, de certa forma, relacionadas. Agora a gente vai ver outros 3 mecanismos de endurecimento, começando nessa aula pelo encruamento, para a gente tentar entender, então, como que controla a resistência dos materiais. Então, para a gente entender como a resistência dos materiais metálicos é controlada por esses fatores microestruturais. Então, a gente pode pensar que essa tensão resolvida crítica para mover a minha discordância é uma soma desses termos, né? Então, a gente já conhece esse primeiro termo, vamos tentar entender esse termo do encruamento que a gente já falou bastante sobre ele aí. A gente viu então que as linhas de discordância elas vão interagir entre si e um modelo super simples que a gente pode derivar é o modelo de encruamento de Taylor. Tá? A representação física dele, na verdade, a gente vê que é uma grande aproximação, mas ele já fornece para a gente uma equação para encruamento que é mais útil. Tá? Então a gente viu que as 2 linhas de discordância elas vão interagir elasticamente. A gente consegue usar a equação de Pitt-Keller para interpretar essa interação. E a gente viu aqui, se essas 2 linhas de discordância forem cunha, que a gente vai ter aí então o campo de tensão de cisalhamento de uma interferindo no movimento da outra no plano de escorregamento dela. Né? A gente viu então que a tensão máxima que essa linha de discordância vai exercer na outra depende dessa distância QL entre elas. Então vai ser alguma coisa aí em torno de αGB sobre L, a tensão máxima. E se a gente pensar então que a gente tem uma distribuição uniforme aí de linhas de discordância no nosso material, a gente consegue correlacionar a distância entre elas, né? Se a gente pensar uma rede quadradinha, que L é 1 sobre a raiz da densidade de discordância que eu tenho no meu material. Ou seja, esse modelo super simples, ele vai considerar então que a tensão máxima aí para o encruamento, para eu mover uma linha de discordância para romper a resistência que outras linhas de discordância estão impondo sobre ela, é proporcional à densidade de discordância elevado a meio. Então essa correlação de que a mobilidade da discordância está associada à densidade de discordância, por mais que o mecanismo não seja necessariamente só esse que a gente está mostrando aqui, da interação elástica entre elas, vai envolver também formação de barreiras, outras coisas, essa correlação continua sendo válida, que a densidade de discordância afeta a mobilidade das discordâncias. Então, isso é muito importante, isso mostra toda a natureza do encruamento. O encruamento, então, que é o aumento da resistência na medida que eu deformo o material, não é porque ao deformar o material, intrinsecamente ele aumenta a resistência. Não, é porque a gente simplesmente está aumentando a densidade de discordância dentro do material, e isso gera todas aquelas interações que a gente falou, aqui representada uma delas, né? Mas esse aumento na densidade de discordância, aumento na interação entre as discordâncias, é o que causa o encruamento, tá? Então, vamos aplicar esse modelo super simples para o cobre, por exemplo. Então, se a gente pegar ali nossas propriedades elásticas do cobre, a gente, né, consegue estimar, então, qual que é a resistência dele no estado recosido. A gente vai falar que esse estado recosido é basicamente a gente pegar esse material, aquecer ele em alta temperatura, de uma forma que a densidade de discordância, a estrutura, fica o mais perto do equilíbrio possível, né? Lembrando que linhas de discordância são defeitos, então o meu material vai querer sempre diminuir a densidade de discordância com o tempo. Então um número aqui de 10 a sexta por centímetro quadrado é uma densidade de discordância bem baixa, tá? Então, se a gente jogar esse valor aqui nessa equação e a gente pensar que o meu tal zero, ou seja, a minha resistência do material por conta de outros mecanismos, nesse caso vamos colocar aí só a resistência da rede ou um pouquinho de solução sólida, 60 megapascal é um valor razoável para o cobre.
a gente vai ver que a contribuição da densidade de discordância do estado recusido vai dar algo em torno aí de 3 megapascal, tá? Então, a resistência do meu material, essa contribuição da densidade de discordância, que seria o encruamento, é praticamente zero para um material recusido. Eu não tenho muitas discordâncias lá. Agora, na medida que eu deformo meu material, a gente viu que a gente começa a aumentar muito essa densidade de discordância, né? Eu tenho várias fontes aí de discordância dentro do material. Rapidamente, essa densidade de discordância pode subir para 10 a 12, por exemplo, no material deformado a frio. Então, quando eu chego nessas densidades de discordância maior, aqui isso aqui está variando com raiz de ρ, essa contribuição aqui para o cobre já sobe para 327 megapascal. Então, a gente pode ver que nesse caso aqui, a minha resistência mecânica do cobre ele é dominado praticamente só pela contribuição do encruamento, né? Aquela resistência inicial deixou de ser significativa aqui, ou ficou muito menos significativa. Então, percebe como a gente consegue, mudando a densidade de discordância, mudando o grau de deformação do material, a gente consegue variar drasticamente a resistência do material, né? Logicamente, isso aqui vai ter um custo de dutilidade que a gente vai falar mais para frente. Mas, então, é mais comum, né? A densidade de discordância é uma característica que é um pouco difícil da gente medir experimentalmente, né? Dá trabalho. Então, a gente pode se lembrar que a gente já fez essa correlação numa aula passada entre a deformação total que um material sofreu e quanto as discordâncias andaram, esse x barra aqui, né? Vezes B vezes a densidade de discordâncias móveis. Então, se a gente misturar essas duas equações, a gente consegue ver que a minha tensão ali, então, para mover a discordância, está aqui a minha componente do encruamento, ela vai aumentar com a deformação. Então, esse jeito aqui é o jeito mais comum e mais fácil da gente olhar para o encruamento, né? É a densidade de discordância que está controlando de fato, mas ao dar mais deformação, a gente aumenta a densidade de discordância. Então, a minha contribuição aqui de encruamento, ela depende de epsilon. E percebe que usando esse modelo simples, a gente chega aqui em epsilon elevado a meio. Mas a gente pode generalizar e colocar um epsilon elevado a n, que é exatamente o que a gente chama de modelo de Holloman de encruamento, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, esse n aqui ele vai variar, é o que a gente chama então, de coeficiente de encruamento. Alguns metais aí vai ser um valor de 0,1, 0,2, 0,3. Um valor de meio seria um valor bem alto, tá? Ele tem algumas restrições. Ele tende a funcionar melhor em baixas temperaturas, tá? E isso aqui, tudo que a gente está falando aqui teria que ser aplicado numa curva tensão-deformação real. Não pode ser na tensão-deformação de engenharia. Bom, então, o encruamento ele tem um primeiro efeito muito importante, que é esse aqui que a gente discutiu. Ele vai aumentar a resistência mecânica do meu material, e o modelo de Holloman é um que a gente poderia aproximar aí esse comportamento em baixas temperaturas. Tá? Além disso, tem uma segunda contribuição que é extremamente importante para o encruamento, que é a gente pensar na questão da dutilidade. Bom, a gente acabou de ver então que quando a gente deforma um metal, a resistência mecânica dele aumenta. Só que se a gente pensar, por exemplo, num ensaio de tração, quanto mais a gente puxa o nosso corpo de prova, mais a gente reduz a área da secção transversal. A deformação plástica ela não gera uma mudança de volume. Então, se a gente está aumentando o comprimento, a gente diminui a área da secção transversal. Então, a gente, localmente, a cada pequena diminuição dessa área de secção transversal, a gente aumenta localmente a tensão aplicada. Então, a gente tem sempre uma competição. Sempre que a gente puxa um pouquinho o nosso material, a gente pode pensar que se a resistência do nosso material fosse constante, se ela não aumentasse na medida que a gente deforma o material, pensa que a gente aplicou uma certa carga. Se ao deformar a área da secção diminuiu, a tensão lá aumentou. Então, se o material não encruar, essa tensão vai fazer com que ele já deforme até a fratura indefinidamente, né? Mas como os metais aumentam a resistência na hora que a gente deforma, essa pequena deformação gera um aumento de resistência, de forma que a gente precisa continuar aplicando uma tensão maior
para continuar deformando esse metal em tração. Então esse fenômeno, né, que é o encruamento, ele é extremamente importante para dar a estabilidade estrutural de materiais metálicos. Senão qualquer aplicação em tração, a gente teria que, quando o material chega em uma certa carga, ele deforma indefinidamente até a fratura. Então, esse ponto que essa deformação instável começa é o que a gente chama de ponto de empescoçamento. Bom, então isso significa que a gente vai conseguir deformar os materiais em tração indefinidamente, porque a resistência deles vai aumentando? Não, né? A gente consegue ver por essa equação aqui que a gente acabou de passar, que se isso aqui é epsilon elevado a meio, ou epsilon elevado a 0,1, a derivada disso daqui vai caindo com o tempo, ou seja, a taxa que ele vai aumentando, né, quanto mais deformação eu dou, menor é o aumento posterior da resistência com mais deformação. Né? Essa derivada aqui ela vai diminuindo, né, com a deformação. Então, como que a gente então consegue entender qual que é o ponto que o material começa a empescoçar? Quando essa derivada da deformação, da tensão em função da deformação, é igual à tensão aplicada, que é o que a gente chama de critério de considere, a gente começa a ter um empescoçamento nos materiais metálicos. Tá? Não é muito difícil a gente chegar matematicamente nessa equação, não vou chegar aqui mais por uma questão de tempo, mas esse critério aqui ele é extremamente simples e muito utilizado, e ele fala para a gente então que quando a nossa taxa de encruamento, que é esse valor da esquerda, é igual à tensão, o meu material, a partir desse ponto, vai começar uma deformação instável, então ele vai formar um pescoço. Como assim? Se a gente olhar o nosso ensaio tensão-deformação, que é o que a gente está mostrando aqui nessa linha pontilhada, a minha resistência mecânica ela vai aumentar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar num ponto de máximo, a partir do qual a resistência mecânica cai com mais deformação. Isso aqui é uma resistência mecânica aparente, né? Porque quando a gente calcula aqui a nossa curva tensão-deformação de engenharia, a gente divide a força pela área inicial, né? Pela área instantânea, que é a nossa tensão verdadeira, que é o que a gente sempre trabalha quando a gente está pensando nos mecanismos mais fundamentais, a resistência do material continuaria aumentando. Né? Se eu tirar a derivada então dessa curva tensão-deformação verdadeira, é essa curva vermelha aqui, que era o que a gente tinha falado. Quanto mais deformação eu dou para o meu material, essa taxa de deformação vai caindo com mais e mais deformação. Então, quando essas duas curvas se cruzam, e lembrando que elas têm a mesma unidade, porque a deformação é adimensional, quando esses dois valores são iguais, é exatamente quando na minha curva tensão-deformação de engenharia, o pescoço começa a se formar. Tá? Então, é muito importante essa ideia do mecanismo, Então, essa ideia da taxa de deformação, ela é extremamente importante para a gente postergar esse ponto que a gente chama de ponto de instabilidade plástica, que é quando o corpo vai perder a capacidade de continuar o encruamento e a deformação vai se localizar num ponto no pescoço e então a integridade está comprometida. Tá? Então, se a gente quiser aumentar a dutilidade de um material metálico, um jeito muito direto é a gente arrumar mecanismos que aumentam essa taxa de encruamento. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, dois materiais que têm a mesma... se eu pegar, então, aqui dois materiais que têm taxas de encruamento diferentes, então, olha, esse material rosa e o material azul, percebe que se essa taxa de encruamento do material rosa cai mais rapidamente com a deformação do que a do material azul, que tem alguma coisa segurando e aumentando essa taxa de encruamento, eu consigo deformar o material azul mais do que eu consigo deformar o material rosa. Então eu consigo, aumentando a taxa de encruamento, muitas vezes fazer um material que ele é ao mesmo tempo mais resistente e mais dútil do que um outro material. Então, como controlar essa energia, essa taxa de encruamento? Para materiais CFC, uma propriedade muito importante do meu metal é a energia de falha de empilhamento. Quanto maior for a energia de falha de empilhamento, mais difícil é para eu conseguir... Se eu lembrar dos mecanismos que uma linha de discordância teria para romper uma barreira,
seria realizar, por exemplo, o deslizamento cruzado. É mais fácil para uma discordância com uma energia de falha de empilhamento alta fazer um deslizamento cruzado. Então, essa curva rosa aqui poderia ser, por exemplo, de um material com energia de falha de empilhamento alta. Né? Então, essa taxa de deformação aqui ela vai cair muito rápido com a deformação, porque as discordâncias conseguem fazer, por exemplo, o deslizamento cruzado mais fácil. Enquanto que essa curva azul aqui poderia representar um material de energia de falha de empilhamento mais baixa. Ela consegue manter essa maior taxa de encroamento por um período maior. Tá? Nesse caso, essa descontinuidade aqui teria que ser explicada por um outro mecanismo, que eu não vou falar aqui para não confundir muito vocês, mas o efeito final seria o mesmo. O material com a energia de falha de empilhamento menor teria essa taxa de encroamento maior. Então, isso mostra como a energia de falha de empilhamento é uma propriedade muito importante para materiais CFC. A gente consegue fazer materiais que são ao mesmo tempo mais resistentes e mais dúteis, por exemplo, controlando a energia de falha de empilhamento. Tá? Agora, um mecanismo... Então, o encroamento ele é um mecanismo importante para a gente aumentar a resistência mecânica dos metais, só que em determinado momento a gente pode querer abaixar essa densidade de discordância de novo, abaixar essa resistência, né, para ganhar de novo a dutilidade que a gente perdeu. Então, se a gente realizar um tratamento térmico aí de de recozimento, a gente pode pegar um material deformado, que tem uma densidade de discordância alta, deixar ele numa temperatura alta por um certo tempo, e a gente vai ver com o tempo o limite de escoamento caindo e a dutilidade aumentando. Então, o que está acontecendo aí são os mecanismos de recuperação e recristalização. A recuperação, a gente já conversou um pouco sobre o que ela significa. É a gente pegar as nossas linhas de discordância que, com a deformação, elas foram para configurações muito instáveis e arranjar ela naqueles arranjos de discordância de baixa energia. Isso cai, diminui a resistência mecânica do material até certo ponto, né? Que a gente conseguiu diminuir aí um pouco essa densidade de discordância. Agora, a recristalização, ela é como se fosse começar do zero, é nuclear novos grãos e crescer novos grãos. Né? Vocês devem ter falado um pouco disso na parte de transformação de fases. Então, seria a nucleação e crescimento de novos grãos, aí a minha densidade de discordância vai ser baixíssima, aquela que a gente falou lá atrás, coisa de 10 a quinta, 10 a sexta. Então, e é interessante notar que esses fenômenos de recuperação e recristalização, eles não só podem acontecer quando a gente faz esse tratamento térmico aqui de recozimento estático, mas também se a gente começar a deformar o material em altas temperaturas. Elas podem acontecer de forma dinâmica, ou como se fosse ao mesmo tempo que a deformação, se a gente aumentar a temperatura ou diminuir a taxa de deformação. Né? Então eu vou dar uma aula específica sobre essa correlação importante entre temperatura e taxa de deformação. Essas duas coisas estão muito relacionadas, mas o que a gente consegue observar é que quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai não só diminuir o limite de escoamento, mas a gente vai abaixar, de uma maneira geral também, esse valor do N, esse expoente de encruamento aí, que se a gente pensasse na equação de Rolomo. Mas percebe que em um certo ponto, que é esse caso aqui que a gente está mostrando nessa figura, seria como se para qualquer tensão, para qualquer deformação, a minha tensão fica constante. Então, nesse caso aqui, a gente teria um caso de recuperação dinâmica aí chegando no equilíbrio. Todo aumento na densidade, a ideia seria que todo aumento na densidade de discordância gerado pela deformação é compensado simultaneamente pelo mecanismo de recuperação. Então, isso aqui seria a recuperação dinâmica no máximo. Nos outros casos, a gente sempre tem um pouco de recuperação acontecendo em um dado tempo. Só que ele nunca chega a equilibrar a deformação, a geração de novas linhas de discordância. Futuramente, se essa deformação se continuasse, provavelmente vai parar em um ponto que o material quebra, mas se ela continuasse, esse ponto de equilíbrio aqui seria atingido. E uma temperatura um pouco maior até seria nesse caso aqui, que a gente tem até uma diminuição na tensão com mais deformação. Esse caso seria a recristalização dinâmica. Então, a gente está tendo recristalização ao mesmo tempo
que deformação. Então a gente chega num estado estacionário aqui de equilíbrio entre recristalização e recuperação. Tá? Também a facilidade com que um material faz recuperação e recristalização dinâmica também é influenciado pela energia de falha de empilhamento. Se a energia de falha de empilhamento é alta, é mais fácil ele entrar nesse estado estacionário de recuperação, né? Porque é mais fácil a gente mover as discordâncias e arranjar elas em arranjos de baixa energia. Materiais de energia de falha de empilhamento mais baixa vão tender a ter recristalização dinâmica um pouco mais facilitada.